Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, atordoado do Abismo, e hoje eu vou falar de um assunto que eu acho que é um tanto técnico, não é o assunto mais divertido do mundo, mas é um assunto fundamental, talvez seja um dos assuntos mais importantes que nós escritores temos para falar, que é o básico da escrita. Muitas pessoas tentam escrever um livro inteiro sem realmente ter uma escrita básica boa, e praticar a escrita básica é fundamental, sabe? A diferença entre você escrever um livro e escrever tipo uma redação no colégio é basicamente a diferença entre você fazer uma operação de segundo grau, uma equação de segundo grau de matemática, ou fazer uma operação básica de soma, subtração, multiplicação e divisão. Esse que é o nível de complexidade, sabe? Tanto quanto a gente aprende a somar, dividir, subtrair e multiplicar, e com isso a gente vai aprendendo mais e aprendendo equação de segundo grau e cálculo futuramente para quem for se aventurar, né, em um curso superior de matemática. Da mesma maneira, escrever um livro, uma narrativa com diálogos, com descrição, também assim é muito mais complexo do que escrever um texto básico. E como eu ouço muitos seguidores no Instagram falando sobre eu tenho dificuldade de botar ideia no papel. Talvez a chave é a escrita básica, porque quando a gente começa a escrever o básico, tudo se desencadeia. Então é disso que eu vou falar agora. Esse texto que eu vou escrever aqui, enquanto eu falo, ele também vai para o e-mail que eu envio para alguns seguidores que têm interesse em também receber dicas de escrita semanalmente no e-mail. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o manual de envio de originais. É só você se cadastrar, enviar seu e-mail no cadastro, que você recebe esse manual de graça, e eu também passo a te enviar dicas semanais também, de graça, que nem o conteúdo aqui do YouTube, ok? Enfim, já falei bastante do porquê que eu estou criando esse texto e a importância desse texto, então vem comigo que ele com certeza vai ser útil para todo mundo. Então, como eu falei, é um texto um pouco mais técnico, um pouco mais basicão, mas ele é muito importante. Não importa o seu nível de escrita, os fundamentos são sempre importantes. É que nem quem também faz judô e é faixa preta, mas vai lá e faz um rolamento para aquecer, para praticar, sabe? Mas que o rolamento seja a primeira coisa que um aluno de judô aprende. Até o faixa preta precisa fazer um rolamento para ele se manter em prática e se manter aquecido também. Então, essas coisas não tem faixa preta que impede a gente de praticar o básico. Começando, eu primeiro boto as minhas ideias no papel. Eu não faço rascunho, tá? Eu só jogo os tópicos que eu vou abordar a princípio. E eu, sinceramente, nem planejei ainda tudo que eu vou falar, então tudo que eu vou botar aqui pode também mudar em breve. Enfim, mão na massa. Quando eu dava aula de redação, há muito tempo atrás, eu sempre explicava para os alunos fazerem introdução, argumento 1, argumento 2, argumento 3 e conclusão. Sempre seguia dessa forma, tá? Você vai introduzir o tema, vai elaborar o tema em 3 argumentos diferentes e vai concluir o tema. É muito importante isso, e ter um tema também é fundamental, tá? Tema. Aí, por exemplo, aqui, escrita básica. Então, introdução é basicamente a importância de praticar escrita básica. Eu vou começar esse texto explicando para quem for ler por que deveria, antes de sair escrevendo narrativa, sair escrevendo até mesmo um conto, ter assim mais firmeza na sua escrita mais básica, mais fundamental, ok? Então eu vou começar o argumento 1. Provavelmente eu posso, sinceramente, decidir mudar. Enquanto eu vou elaborando as ideias, eu posso decidir mudar a ordem de fatores, posso decidir mudar a ordem de argumentos e tudo mais. Então, mas eu acho que eu vou começar falando da frase. Como
elaborar uma frase. Tá. Como elaborar um parágrafo. Como elaborar uma redação. Ok. E aqui no meio eu possivelmente vou falar sobre... Eu vou botar aqui, para me lembrar aqui embaixo. Eu vou provavelmente falar de sujeito e predicado, porque isso é algo que as pessoas ainda erram. Ainda botam vírgula no lugar errado, predicado. Ainda botam vírgula onde não tem, ainda misturam, às vezes, vocativo com sujeito. Então isso é uma coisa que eu vejo, eu leio livros com esse erro, acredite se quiser. Então é importante falar disso. É importante falar também de tópico frasal e falar também de coerência e coesão. Escrevi aqui errado? Ok. Eu não sei se vou falar desses tópicos aqui separados ou se eu vou falar deles enquanto produzo aqui, tá? Depois eu decido. Conclusão é basicamente pratique escrita básica. Com isso aqui elaborado, rascunhado primeiro, eu não faço um rascunho e depois reviso o rascunho, eu já faço e chamo isso aqui de esqueleto do texto. Aqui são as ideias que eu vou elaborar ao longo do texto. Eu faço muito parecido quando eu escrevo um livro, quando eu crio um personagem. Tem outros vídeos aqui de aula prática em que eu falo como que eu elaboro uma narrativa, como eu planejo, etc. Como que eu até escrevo crítica literária também. E tudo que eu falo ali, a essência está aqui. Aqui é a essência realmente de toda e qualquer redação. Então vou começar aqui. Eu sempre mantenho o alinhamento aqui justificado. É como eu prefiro escrever basicamente, tá? Então é um processo meu. Eu começo a escrever, percebo que não está justificado, boto justificado e continuo. Eu gostei dessa introdução aqui. Tá bem direto ao ponto. Mas eu acredito que eu ainda vou escrever mais ao longo do tempo. Acho que eu vou precisar elaborar um pouquinho mais, talvez, para realmente, para quem for ler, realmente compreender a importância daquilo que está lendo. A introdução do texto serve tanto para você abrir o tema, mas também para a pessoa compreender aonde ela vai chegar lendo aquele texto, para justamente ela decidir se ela quer continuar lendo ou não. Eu vou falar aqui. Eu vou falar mais ou menos o que eu falei no começo do texto, só que agora para o leitor. Com certeza esse não é o assunto mais apelativo. Tá bom, esse não é o assunto que... Esse com certeza não é o assunto que vai despertar esse é um assunto que vai como que eu faço de forma interessante pro leitor. Com certeza esse não é o assunto mais empolgante do mundo. Mas é aqui que separamos as crianças dos adultos e adultas. Adultos e adultas sabem a importância de se dedicar
ao máximo e sempre buscar melhorar. Tanto quanto um lutador faixa preta sabe a importância de praticar os fundamentos. Podemos praticar os mesmos fundamentos que os faixas brancas, apesar da diferença de experiência e compreensão do assunto. Enquanto faixas azuis e amarelas desprezam tais fundamentos. Bom, talvez eu bote aqui uma conclusão nesse parágrafo aqui futuramente, mas por enquanto eu vou continuar elaborando a ideia em vez de ficar pensando muito aqui. Seja você um escritor ou escritora que ainda está começando a botar suas primeiras histórias no papel, ou se já tiver publicado um ou mais livros, com certeza, eu não quero ficar falando de novo, com certeza tanto todo. Esse artigo vai ser enriquecedor. Enriquecedor para você. Então, ok. Agora eu vou começar a botar aqui. Acho que eu vou, na verdade, usar isso daqui como os tópicos do texto. Geralmente eu boto assim um tópico, elaboro, um tópico, elaboro. É assim que eu faço geralmente. E essa estrutura que eu apresentei aqui vai se repetindo, tá? Só que a diferença é entre a macro e a micro escala. Basicamente é isso que eu faço. Então é como se você fosse botar uma lupa ou um microscópio e aí ficar vendo assim as células por dentro do que já existe. Basicamente, se você pegar um texto e começar a botar uma lupa nele, você vai... É como se pegar o texto e botar uma lupa nele, aí você vai chegar dentro desse texto, cada parágrafo, e dentro de cada parágrafo as frases, tá? E a complexidade é feita dessa forma, de dentro para fora. Faz sentido? Vamos descobrir. Recentemente eu li um livro com parágrafos muito longos e que se perdiam ao transitar entre assuntos. Resultando numa apresentação de ideias disforme, uma solução para aquele escritor em específico
poderia ser simplesmente acrescentar pontos finais ao longo dos parágrafos para que ele pudesse organizar melhor cada ideia. Essa é a importância de elaborar para escrever um longo livro coerente e prazeroso. É necessário escrever parágrafos coerentes e prazerosos. E para escrever parágrafos coerentes e prazerosos, é necessário escrever frases coerentes e prazerosas. Por isso é importante praticar o simples e o básico primeiro. Você já deve saber, mas não custa repetir. Uma frase é formada por sujeito, verbo e complemento. Exemplo simples. Seu personagem favorito morre no final do livro. Seu personagem favorito é o sujeito, sendo personagem o núcleo. E personagem é o núcleo do sujeito. Ok. Morre o verbo. No final do livro é o complemento. Você provavelmente está achando tudo isso fácil demais. Então, vamos praticar enquanto Então, sugiro que pratique enquanto lê. Escolha um tema e escreva uma frase simples sobre esse tema. Em seguida, vamos transformar essa frase simples em um parágrafo e, por fim, vamos transformar o parágrafo em redação. Assim, esse artigo deixa de ser apenas um ABC que se torna também uma aula prática. Perceba que não tem vírgula no exemplo. Não vou me alongar nesse tópico.
Então a dica é: só inclua vírgula quando souber que ela é necessária. Na dúvida, não inclua vírgula. Geralmente a vírgula é usada quando mudamos a ordem da frase. Exemplo: no final do livro, seu personagem favorito morre. Ou seu personagem favorito no final do livro morre. Recomendo que pratique frases mais simples, seguindo a ordem de sujeito, verbo e complemento, até sentir que consegue expressar suas ideias com clareza, seguindo essa lógica básica. Como tudo na vida, a gente primeiro pratica o simples e depois avança para o mais complexo. Falando em praticar, vírgula, você provavelmente está achando tudo isso fácil demais, então sugiro... Ok. Aqui ficou basicamente o começo do texto. E também a dica básica, né, para o texto. E eu consegui falar o que eu acho que é o essencial, a dica para escrever uma frase, as dicas, né, para escrever uma frase. E eu consegui falar também de sujeito e predicado. Olha só. Talvez eu inclua mais um parágrafo ali sobre tópico frasal e sobre coerência, talvez. Talvez eu possa falar de coerência e coesão quando eu falar de frase. Pode ser que eu decida incluir esses tópicos aqui em cada um dos... Quer dizer, talvez eu inclua cada um desses subtópicos em cada um desses tópicos, um por vez. Talvez. Quando eu for escrever tudo, eu decido. Por enquanto é isso, que senão vai ficar também maçante demais ficar só escrevendo aqui, lendo enquanto eu escrevo, tá? Eu também preciso de um pouco mais de concentração para conseguir só escrever, não ficar escrevendo e falando o tempo todo. Então vou encerrar por aqui esse vídeo. Se você quiser ler o artigo inteiro, eu vou estar enviando em breve para minha lista de e-mails, então se inscreve aqui embaixo para você também receber as dicas direto no seu e-mail. E fica ligado, porque às vezes o e-mail pode cair no spam, então fica atento para conferir sua caixa de spam caso você não receba. Mas qualquer coisa também pode entrar em contato comigo, ou no Instagram, ou no Facebook, onde você preferir, que eu respondo e a gente resolve qualquer problema e tira também mais dúvidas que você precisa. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, dá um like, compartilha na rede social. Estamos no desafio 360 dias de escrita. É vídeo de escrita criativa, mercado editorial e cultura pop sob o olhar do instrutor
todo dia 2020. Então, até amanhã.